Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para dar uma olhadinha na parte de astronomia que está sendo pedido no programa da UPE, mas que serve também para nós termos uma noção geral, né, de como funciona esse nosso espetacular universo. O assunto de hoje nós vamos estudar a evolução estelar, né? No programa tem a formação, a evolução, as estrelas supernovas e a origem dos elementos químicos, né, que nós temos aqui na Terra, e nós sabemos que eles vieram de algum lugar. Então nós sabemos hoje em dia, né, que o nosso universo ele possui uma grande quantidade de variedades de coisas. Aí nós temos uma imagem aí lá na terra onde eu nasci, né, no Espírito Santo, a Pedra do Lagarto aí, o céu fotografado com a câmera especial. Nós vemos uma quantidade enorme de estrelas. Podemos ver a olho nu milhares de estrelas com instrumentos como câmeras e telescópios. Podemos ver milhões, né, dessas estrelas. Mas como é que essas estrelas funcionam? Como é que elas evoluem? Esse é o tema que nós iremos abordar. Lembrando que a principal estrela que nós conhecemos é o Sol, né? Ele veio de uma nuvem. E no céu a gente observa nuvens. Essas nuvens podem ser de gás ou de estrelas, né? As nuvens gasosas, né? Nós sabemos formadas de gás hidrogênio, hélio, etc. E existem nuvens que são formadas por estrelas, que nós chamamos de galáxias, né? Assim, a grosso modo, né? As galáxias são conjuntos grandes de estrelas. E para saber como é que funcionam essas estrelas, né? Quais os processos que ocorrem lá, qual é a física que envolve eles, nós começamos a estudar o Sol. O Sol é uma estrela típica, né? E é a mais próxima de nós. E é a estrela que nós temos maior quantidade de informações. Então, observando o Sol, a gente pode fazer um paralelo com as demais estrelas, né? Quais as suas propriedades, como é que funciona. E nós sabemos que o Sol é dividido em camadas, né? Essas partes fazem com que ele tenha propriedades bem típicas, né? Por exemplo, a temperatura superficial, né, de 6.000 graus aproximadamente, é bem diferente daquela que tem no núcleo dele, de 20 milhões de kelvins, né? Então, a temperatura é diferente, por quê? Porque o processo de produção de energia está exatamente lá no núcleo, né? Esse núcleo é que ocorrem os processos de formação de quantidades enormes de energia. A composição nós já sabemos hoje em dia, porque é analisada em laboratório, o Sol é 92% de hidrogênio, hélio 7,8%, tem mais hélio no Sol do que na Terra, né? Inclusive foi descoberto o hélio, o elemento hélio, né, foi descoberto primeiro no Sol para depois ser descoberto na Terra, porque a nossa atmosfera é muito fina em hélio, né? Então nós sabemos que lá no Sol, né, tem uma quantidade maior, o espectro, analisando o espectro, descobriu-se, né? Tanto que hélio em grego é Sol, né? É um elemento químico. Além de oxigênio, uma pequena quantidade, na nossa atmosfera tem muito mais, a proporção carbono e outros elementos. E estudando o Sol, a gente pode saber como é que as outras estrelas funcionam. A análise do Sol mostra que ocorrem nele processos nucleares. Esses processos nucleares, geralmente, né, com átomos pequenos, eles se juntam para formar átomos mais pesados. O trítio, né, e o deutério, né, que são tipos de hidrogênio, são isótopos do hidrogênio. O isótopo é aquele átomo que tem o mesmo número de prótons, mas massas diferentes, né? E eles interagem e produzem o quê? Produzem energia, dada por essa equação aí, ó, ΔE igual a ΔMC2, ou E igual a MC ao quadrado, simplificando, né? Ele converte matéria em energia. Então, daí é que vem a luz do Sol. E analisando esses diversos tipos, né, nós podemos verificar que chega na Terra uma quantidade mais ou menos constante de luz solar, né? Se você olhar esse desenho aqui à esquerda, né? Digamos que nós temos uma esfera ao redor do Sol, e em cada distância, né, há uma área em que a luz do Sol chega, e ela varia com o quadrado da distância. Observe, um quadrado, quatro quadradinhos, nove quadradinhos e assim por diante. Uma unidade astronômica, duas unidades astronômicas, três. Então, a luz que chega no Sol, aqui você pode ver esse desenho aqui do meio, ela é mais ou menos, a intensidade dela é fixa. Nós chamamos de constante solar, é a quantidade de energia que atinge a Terra por unidade de tempo e por unidade de área, né? É chamada constante solar. E isso, é claro, vale a lei do inverso do quadrado, da distância, né? Quanto mais distante a quantidade de luz é menor ao quadrado.
E essa constante solar, ela depende também de vários fatores aqui na Terra, né? Por exemplo, a inclinação do Sol, nas estações, o Sol está mais alto, mais baixo. Mas, tirando uma média, é em torno de 1.360 watts por metro quadrado. Tá? Lembrando que o watt é a unidade de potência, né? É o joule por segundo, né? É a quantidade de energia que passa na unidade de tempo. Então, na Terra, chegam 1.360 joules por segundo em cada metro quadrado, ou mais ou menos 1.360 watts de energia por metro quadrado. Isso foi medido em laboratório e é tirado um valor médio, é usado mundialmente, né, como um valor, para dar uma ideia de quanto de energia chega do Sol à Terra. Isso é importante porque o Sol está numa determinada fase de evolução. Essa quantidade varia proporcional ao quadrado da distância. Essa mesma lei, né, pode ser utilizada para outras estrelas, e é assim que os astrônomos descobrem lá. A gente sabe como é que funciona o universo lá, sabendo como é que funciona aqui, né? Refazendo no laboratório coisas. Até mesmo a fusão já foi refeita, né? Nós podemos, com isso, fazer um pequeno exercício, né, matemático. Observe que uma esfera, né, aqui o desenho à direita, uma esfera tem uma área em que ela cobre. Essa área é a área que o Sol está atingindo e nessa áreazinha está a Terra, por exemplo, né? Então a gente pode determinar algumas coisas. Exercício. O Sol irradia cerca de 1.360 joules por segundo, é que nós vimos, por metro quadrado de energia. Ele chega toda na superfície da Terra. Como a distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, estime a massa convertida em energia no Sol a cada segundo. Quanto de massa no Sol é convertido em energia para chegar a esses 1.360 joules por segundo aqui na Terra, por metro quadrado, aqui na Terra? Então dá para fazer um cálculo. Para isso nós precisamos de alguns dados, né? Então esses dados aí nós estamos no problema, 1.360 joules por segundo por metro quadrado, e a Terra está numa distância, um raio, né? Forma uma esfera assim. Então se você imaginar, né? Aqui prosseguimos, se imaginarmos o Sol como centro de uma esfera gigante com raio R, esse raio R, como esse desenho é ao lado, é a distância da Terra até o Sol. Qual seria essa área? A área de uma esfera, lá pela matemática, a área da esfera, S, é 4πr ao quadrado. Né? Então, é 4 vezes 3,14 vezes o R. O R é a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros ao quadrado. Esse resultado vai dar em quilômetros quadrados. Fazendo essa conta, vai dar 2,826 vezes 10 a 23 metros quadrados. Já foi convertido aqui para quilômetro quadrado para metro quadrado. Né? Então, nós sabemos a área que o Sol está chegando com essa energia aqui na distância da Terra até o Sol. E chega a 1.360 joules por segundo. A área necessária seria... que energia chega nessa área toda? Bom, cada metro quadrado é 1.360 joules. E nessa esfera seria quanto? Seria o 1.300 vezes essa área. Então, olha o cálculo aqui. A energia total é 2,826 vezes 10 a 23... Né, essa área, vezes 1.360 joules por segundo por metro quadrado. O que dá 3,84 vezes 10 a 26 joules por segundo. Então, em cada segundo, essa é a quantidade de energia que chega nessa esfera. E quando a Terra está ali, ela pega essa energia do Sol. Né? Qualquer outro planeta que tivesse ali receberia. Então, nós calculamos o total nessa esfera. Dá um número muito grande. Observe que 10 elevado a 26 joules por segundo. Fazendo o cálculo, pela equação de Einstein que nós vimos ali, é igual a mc ao quadrado, né? A energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Qual seria a massa consumida? Substituindo esse E pela quantidade de energia nessa esfera completamente, seria 3,84 vezes 10 a 26 joules, é a energia total na esfera, é igual a massa, que nós não sabemos, vezes 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a velocidade da luz, ao quadrado. Calculando o M, fazendo o cálculo, dá 4,27 vezes 10 a nona quilos. Então, para converter matéria em energia, é igual a mc ao quadrado. Substituindo o E, acho o M. Então, observe que esse M dá 4,27 milhões de toneladas por segundo. Né? Para você ter uma ideia, né? Quando teve a explosão de Hiroshima, por exemplo, né? Menos de 1 grama foi convertida em energia. Então, você faz uma bomba grande, mas apenas meia grama ali, menos de 1 grama foi convertido em energia através do processo de fissão. No Sol é fusão. Mas essa conversão
né, liberou uma quantidade que destruiu a cidade inteira. Imagine, menos de 1 grama. O Sol ele faz um processo de mais ou menos 4 milhões de toneladas por segundo é convertido em energia. Além disso, o Sol também tem o que nós chamamos de vento solar, né? Ele emite partículas pelo espaço, né, com essa grande potência que ele tem, e muitas chegam até a Terra, né, mas são protegidas pelo campo magnético da Terra, né? Esse vento solar é um plasma, né? É um gás feito de partículas, prótons e elétrons separados. Não existe H2, eles H e H. Hidrogênios separados, não formam uma molécula. Então, é um plasma, temperaturas altas, de prótons, elétrons, neutrinos, com a velocidade de 400 a 800 km por segundo, estupidamente grande, né? Ele, para chegar até a Terra, a luz chega em 8 minutos, né? Mas o vento leva horas ou dias para chegar à Terra, mas chega. E eles podem atingir a Terra, né? Nós chamamos essas emissões de ejeção de massa coronal. Então, existe um vento que chega até a Terra. Esse vento, a maioria deles é desviado pelo campo magnético da Terra, mas alguns atravessam, causando mutações genéticas, né? Responsáveis pela evolução da vida na Terra, né? Imagine se a importância do Sol. Essa radiação, mesmo maléfica, né? Ela transforma o DNA, causa mutações, mas as mutações elas vão se adaptando à Terra, então vão evoluindo. Só aquelas que têm condições de se adaptar a essas mudanças é que vão à frente. Então, ele interfere até na evolução da vida na Terra, né? É importante lembrar que o Sol também tem manchas solares, né? Ou seja, tem a estrutura, né? Na realidade, essa foto aqui, ó, você pode ver aqui, ó, o Sol cheio de manchas solares, né? Na realidade, o Sol não é amarelo assim, não. O Sol é branco. A gente coloca um filtro meio laranjado assim para realçar melhor. Mas na realidade, o Sol emite todas as cores, né? Quase por igual, né? Quase por igual, um pouquinho mais do amarelo, do verde, mas esse aí é causado por um filtro. Geralmente a gente vê uma foto do Sol assim, né? Laranja, mas é falsa. E a temperatura da superfície é 6.000 graus, mas nas manchas é 4.500. Então, são áreas em que a temperatura é menor e fortes campos magnéticos que geram aqueles gases de plasma altíssimas condições, né? E eles têm um ciclo de vida de 11 anos, né? O Sol também gira em torno de si. Pela primeira vez, eles pegaram as manchas e determinaram o tempo que uma mancha no equador do Sol leva para dar uma volta. Em torno de 27 dias. Então, o Sol ele gira em torno de si, né? Às vezes a gente aprende, o Sol está parado e a Terra girando em torno, mas o Sol gira em torno de si também. Leva mais ou menos 27 dias para dar uma rotação em torno de si. Então, quando você olha para o Sol, no dia seguinte ele já está diferente, ele não está parado, né? No caso da Lua, a Lua está a mesma face, mas o Sol não, tá? E ele tem esse ciclo de 11 anos, né, que é acompanhado desde o século XVII. Eles já sabem que o Sol tem períodos de maior ou menor número de manchas solares. Isso indica a atividade do Sol, como é que o Sol está funcionando, e a cada 11 anos interfere no clima da Terra, né? Aí nós temos aqui interferências no clima da Terra. E o Sol estudado não é só na parte visível, não é só o que eu estou vendo, as manchas solares, estou vendo o Sol pelo telescópio, com filtro, é claro, mas não é só isso, né? Você pode filtrar a luz solar para mostrar outras frequências. Aí nós temos aí o Sol em luz visível, temos o Sol em ultravioleta, né, UV, em IR, que é infravermelho, infrared, né? Então, você tem uma imagem do Sol, o cientista não tem uma imagem só do Sol, o cientista tem uma imagem do Sol em várias frequências, porque cada uma delas vai indicar um tipo de atividade que vai ter no Sol, né? Não é uma só, né? Além disso, podemos aproveitar a energia solar. Imagine se nós colocarmos um monte de placas solares, como você vê nesse desenho aqui embaixo, ó, tá vendo? Nesse desenho você vê um monte de placas solares e hoje em dia nós podemos fazer uma usina de geração de energia aproveitando a luz do Sol. Vamos fazer aqui um exercício. Imagine aqui, ó, uma placa solar, ela gera cerca de 200 watts, né? Tem vários tipos, é claro. Uma de 200 watts em cada metro quadrado exposto ao Sol, né? Sol direto, tal, sem nuvens, etc. E não é à noite, né? Ela aproveita 200 watts, que é mais ou menos 15% daqueles 1.360 watts que poderia ser aproveitado. A gente só aproveita uns 15%, né? Talvez 10%, né? Depende do tipo de placa.
Aí vamos supor que você aproveite só 15%. Se a gente utilizar apenas, né, lendo o problema, se utilizarmos apenas 1% da área de todo o território brasileiro, então se você pegar o Brasil, né, e pegar apenas 1% da área do Brasil e encher de placas solares, o que aconteceria? Né? O total de área do Brasil é 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área. O Brasil tem essa área todinha, né? Para coleta. Qual seria a potência elétrica total gerada no país dessa forma para esta área? Então, se a gente pegar o Brasil todo, pegar 1% da área total, encher de placas dessa aí, geraria quanto de energia? Vamos fazer o cálculo aqui. Bom, imagine, 1% da área do Brasil seria 1% é 0,01 vezes a área do Brasil, que é 8,5 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados. Multiplicando por 0,01, que é 1%, dá 8,5 vezes 10 a décima metros quadrados, né? Já convertendo aqui para metros quadrados, né? Da área total. O total de potência, né? Se uma placa tem 200 watts, né? Ela aproveita, né? 200 watts aí, vezes 8,5 vezes 10 a décima, vai dar 1,7 vezes 10 a 13 watts, ou seja, 17 mil gigawatts. É a quantidade, a potência que essas placas todas gerariam. Se você fizer um comparativo, né, a usina de Itaipu, ela possui 14 gigawatts de potência. Isso quer dizer que aqui 17 mil gigawatts seriam mais ou menos 1.000 usinas de Itaipu. Então, se você pegar todo o Brasil e pegar 1%, encher de placas solares, né, é claro que isso, teoricamente, para manter essas placas é um custo enorme, né? Mas se a gente fizer isso, teria 1.000 usinas como Itaipu. Resolveria todo o problema de energia do Brasil. Teria energia elétrica à vontade. Né? Mas isso não é fácil, né? E tem que ser programada há um bom tempo. Né? Mas para você ter uma ideia, somente ter uma ideia de que a energia do Sol que chega na Terra poderia ser extremamente aproveitável e poderia economizar muito ao invés de a gente ficar contaminando a nossa atmosfera com queima de combustíveis, né? Lembrando também que o Sol tem um ciclo de vida. Né? Antes de chegar nas estrelas, vamos dar uma olhadinha no Sol. Né? O Sol foi gerado uma nuvem de hidrogênio que se contraiu por milhões de anos e no futuro ele vai virar uma gigante vermelha, depois de 10 bilhões de anos. Ele tem uma evolução, então a gente pode traçar a evolução do Sol desde o seu nascimento. Essa é a teoria mais aceita hoje em dia, né? Baseada em muitos experimentos, de que o Sol nasceu em uma nuvem de gás que foi se concentrando, né, pela força da gravidade e agora ele está com 4,5 para 5 bilhões de anos de idade. Depois ele vai virar uma gigante vermelha e finalmente uma anã branca. Essa é a evolução do Sol ao longo desse tempo, né? É o que nós esperamos. Então, o tipo de evolução, né, do Sol a gente pode extrapolar para as estrelas, né? Uma evolução das estrelas é parecida com a do Sol. O Sol é uma estrela média, né? Tem propriedades comuns. Nós observamos as outras estrelas e vemos que a luz dela emitida mostra mais ou menos o tipo de evolução que está tendo lá e aqui também. Essa nuvem estelar, essa nuvem inicial, né? A gravidade atua sobre ela por milhões de anos até formar concentrações, né, de nuvens de hidrogênio e que essa pressão vai formar o seu brilho posterior. O que acontece depois, então, é a formação de uma protoestrela. Então, o Sol ele tem uma evolução que antes de virar uma estrela mesmo, né, essa nuvem de gás, vamos dar uma lida aqui, ó, uma parte da nuvem de gás colapsa gravitacionalmente. Esse colapso é pela atração gravitacional, até que ele forme um disco, né, que vai aquecendo o gás interior, a gravidade vai empurrando até que começa a distância entre os átomos é tão grande, a pressão é tão grande que começa a haver as reações nucleares e transformar a matéria em energia e brilhar. Né? Aí a protoestrela vai virar uma estrela. Nesse momento há uma expansão, mas a gravidade puxa, então existe uma briga entre as duas partes. Se a gente fizer essa análise, né, uma protoestrela é onde está havendo essas duas forças, a força da gravidade para o centro, empurrando para o centro e aumentando a pressão sobre aqueles gases, imprimindo para dentro, e a força da reação nuclear empurrando para fora. Então é uma expansão térmica, né? Essa é uma visão clássica, mas que funciona e os efeitos, né, dela podem ser medidos através da astronomia. Né? O que mantém o Sol exatamente é a fusão nuclear. Né?
Ela é gerada pela transformação de matéria em energia naquela famosa equação de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado. O Einstein mostrou que existe uma relação entre a matéria e a energia. E quando você transforma a matéria num certo ponto, ela pode virar energia, não há perda, é uma transformação. A energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Tá? Isso acontece nas reações nucleares do centro da estrela. Né? Nós temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, as 7 irmãs gêmeas, né? E as Pleiades. Elas são um conjunto de estrelas jovens. Elas nasceram a partir dessa compressão e começaram a brilhar. Tem cerca de 1 bilhão de anos, mais ou menos, de vida, né? E a nebulosa de Órion, onde nascem estrelas, já foi localizados vários pontos de alta concentração de gás e alguns deles começam a brilhar depois de um tempo, né? É claro que leva milhões de anos, mas como a gente tem muitos pontos, a gente pode relacionar. Ó, esse aqui está na fase de formação, esse aqui está na fase de protoestrela, esse aqui. Então, vários desses você pode traçar a evolução das estrelas observando uma grande quantidade em estágios diferentes, né? Na formação, como na nebulosa de Órion, as áreas escuras são as áreas de maior densidade, né, de gás, e ali é que vão se formar as estrelas, ou como as Pleiades, né, que são estrelas jovens que começaram a nascer, mas que ainda tem um pouquinho do gás ao seu redor. Elas são azuis, né, são jovens. Então, a função das estrelas é a transformação do hidrogênio, né, que é um elemento mais leve que existe, um próton só, né? Aí ele vai se juntando com outros componentes até formar núcleos mais pesados. Então nós chamamos isso de nucleossíntese atômica, né? Um átomo mais leve, a partir de um próton, um nêutron somente, alguns prótons e alguns nêutrons, né? Como aí nessa simulação, o berílio, por exemplo, né? Só tem 8 prótons. Ele vai se juntando a outros, formando átomos mais pesados. Então a função da estrela é transformar os gases mais simples em átomos com maior massa, que têm propriedades diferentes, né? Se você olhar o seu corpo, você tem ferro no seu corpo, tem carbono, todos são elementos que foram formados nas estrelas através da nucleossíntese atômica. Tá? A fusão nuclear principal que acontece é a fusão nuclear próton-próton. Então, a principal energia que vem do Sol é da transformação de 4 átomos de hidrogênio, formando um hélio, um pósitron aqui, que é o elétron positivo, o neutrino e radiação gama, né? Essa radiação gama, que é perigosa, né? Que é barrada na Terra, ela é barrada pela atmosfera, pelo campo magnético. Você não tem acesso direto a ela, mas se você estiver na Lua, em Marte, onde a atmosfera é muito pequena, é muito fina, você fica sujeito a essa radiação. Então é uma radiação extremamente importante, porque ela é a principal fonte geradora nas estrelas inicialmente. A reação é essa aí, do desenho que você pode mostrar, começa lá com 4 hidrogênios, né? 4 átomos de hidrogênio, e eles vão se juntando e formando hélio 3 até o hélio 4. Então essa é a fusão nuclear próton-próton. Né? Nesse processo, 0,7% da massa se transforma em energia. Por quê? Porque a massa do hélio é 99,3% da massa de 4 hidrogênios. Então, existe uma diferença, é uma perda de massa. Essa massa vira energia pela equação de Einstein, ΔE igual a ΔM vezes C2. Tá? Esse ciclo próton-próton é o que domina na geração de energia, principalmente das estrelas. A maior parte do tempo de vida das estrelas é o ciclo próton-próton, né? E necessita de uma temperatura mínima de 8 milhões de graus. Então, só acontece a reação próton-próton quando a temperatura está muito grande. Mas o que é temperatura? Temperatura é o nível de vibração das partículas. Se você aumenta a temperatura, aumenta até que chega uma hora que elas conseguem ter energia cinética suficiente para fazer a junção de prótons. E só acontece com 8 milhões de graus, então é muita pressão gravitacional. E quando essa reação acontece, libera 26,731 milhões de elétrons-volts por cada átomo, né? Esse MeV é uma unidade de medida, né, da quantidade de energia em cada processo nuclear. E essa quantidade de energia, né,
não é medida em joules. Pode ser medida em joules, mas o joule, né, é muito pequeno. Então, quando você precisa, você usa MeV, milhões de elétrons-volt. O elétron-volt é a unidade de energia necessária para transportar um elétron numa diferença de potencial de 1 volt. Então, é possível você medir. Um mega elétron-volt, né, um MeV, é 1,6 vezes 10 a menos 13 joules. Vamos estar aqui embaixo, você pode ver aqui. Então, né, em alguns casos, a gente não usa joule, né, mas usa MeV, milhões de elétrons-volts. Existem outros processos, como, por exemplo, o ciclo do carbono, acontece nas estrelas também. Esse ciclo também é chamado de CNO, porque envolve carbono, nitrogênio e oxigênio. Nesse ciclo, né, é um ciclo que acontece já na fase final da estrela, acontece o tempo todo, mas em menor quantidade no início e maior quantidade no final da vida das estrelas. Onde você começa com carbono aqui, ó, né, o hélio, você forma hélio, né? Então esse processo aqui no final forma hidrogênio e hélio que vão realimentar, né? Então o núcleo, o processo CNO, que é o ciclo de carbono, é capaz de gerar também energia e transformar em elementos mais pesados, como nitrogênio, oxigênio. O oxigênio, o nitrogênio e o carbono que você tem no seu corpo foram produzidos nas estrelas lá por processos próton-próton e CNO também. E ele é dividido em várias fases. A gente pode ver aqui as fases. Cada fase dessa, por exemplo, carbono, 12 com hidrogênio, dá nitrogênio mais a radiação gama, né? Libera 1,95 milhões de elétrons-volts. É a quantidade de energia liberada naquela parte. Depois acontece outra reação. Então existe um ciclo, né, que ocorre nas estrelas. Mas como é que o cientista sabe disso? Porque ele reproduz no laboratório e tem os mesmos resultados, né? O mesmo tipo de emissão de luz, de radiação eletromagnética, acontece no laboratório e lá no Sol também acontece essa emissão. Então ele sabe, lá está acontecendo isso. É assim que a gente descobre as coisas no universo, né? Nós podemos até fazer um exercício aqui. Imagine aqui, né, no exercício você tem um ciclo CNO do carbono, né? No ciclo nuclear do carbono, também chamado CNO, temos uma das reações nucleares mostradas abaixo. Vamos ver aqui a reação. Que reação é essa aqui, ó. Carbono 12 com hidrogênio, forma nitrogênio, mais radiação gama, e libera 1,95 milhões de elétrons-volts. É uma reação dentro do ciclo todo, que é mais complexo, né? Aí a pergunta do problema é o seguinte: qual a energia liberada quando 1 quilograma de carbono, né? Você tem 1 quilograma aqui, eu pego um saco de açúcar aqui, só que é de carbono, carbono puro, 1 quilo. Qual é a energia liberada nesse caso? Vamos ver. Nós podemos calcular da seguinte forma: nós precisamos de alguns dados, né? Um átomograma de carbono é 12 gramas. Você pode ver, carbono aparece aquele 12 em cima, é a massa atômica, né? Então significa que 12 gramas tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que é o número de Avogadro, né? É um mol. Então, nós podemos relacionar a massa do carbono com quantos átomos tem ali. Então, se tiver 12 gramas, 6,02 vezes 10 a 23. Se tiver 24 gramas, é o dobro disso. 120 gramas, né? 10 vezes isso, né? E também a transformação de calorias, uma caloria é 4,18 joules, né? São dados do problema. E um MeV é 1,6 vezes 10 a menos 13 joules, também é um dado do problema. Com esse dado, qual é a energia em 1 quilo de carbono que vai liberar? Aí nós podemos calcular, usando o cálculo estequiométrico da química, né? O carbono 12 ele gera 1,95 MeVs por cada átomo de carbono. 12 gramas de carbono, é um atomograma, né? Esse 12 aqui em gramas, ele gera 6,02 vezes 10 a 23, vezes 1,95, que é 1,95 MeVs, né, da equação, vezes o MeV passando para joules, dá 1,6 vezes 10 a menos 13. Né? Então isso aqui, 12 gramas, liberariam 1,87 vezes 10 a 11 joules. A quantidade já é grande de energia, né? 10 a 11 joules. Lembra que nos processos aqui é 10 a 2, 3, no processo aqui na Terra, né, processos químicos, assim, são pequenos, né? Em 1 quilo, quantos mols ou quantos atomogramas nós temos? Em 1 quilo de carbono, nós temos 1.000 gramas sobre 12. Né? É o número de mols, vezes esse valor que nós encontramos. Esse valor, 1,87 vezes 10 a 11, é em cada mol, né? Ou em cada atomograma, né? 6,02 vezes 10 a 23. Multiplicando por 1.000 sobre 12, vai dar 1,6 vezes 10 a 13 joules, já dá um número grande.
e que você pode passar para caloria, dá 3,7 teracalorias. Então, observe que 1 quilo só de carbono, imagine você tem 1 quilo de carbono, se fosse carvão, vamos queimar ele, dá para queimar, dá para esquentar um pouquinho a água ali, pouca coisa, mas se você pegar e fizer o processo nuclear CNO, né, vai produzir 3,7 teracalorias. É muita energia. Então, os processos nucleares, esse exemplo matemático, né, é só para dar uma ideia de que com pequena quantidade de massa você gera mas muita energia nas estrelas. Por isso que elas brilham há tanto tempo e brilham também a longas distâncias. Né? A luz do Sol vai até Saturno, Júpiter, que está a milhões de quilômetros de distância. Mas a pergunta tradicional do aluno é como é que os astrônomos, né, sabem disso? Como é que eles sabem que lá, através da astronomia, você descobre isso? A gente sabe isso pela espectroscopia. Né? É uma das técnicas mais importantes que nós temos, associando a espectroscopia com conhecimentos de física. Né? A espectroscopia é a análise da decomposição do espectro eletromagnético, né, da luz, digamos assim, decompor a luz de cada objeto. A gente podemos fazer isso aí, mostrando aqui do lado. Observe, nesses 3 casos aqui, se você pegar um sólido aquecido, né, e passar por um prisma, ele forma um espectro contínuo. Dá para ver lá. Ele separa a luz daquele sólido aquecido em cores diferentes. Né? Se você pegar um gás aquecido, ele aparece espectro de emissão, são faixas luminosas, correspondente à emissão dos elétrons daquele gás. Então, quando ele emite, ele vai para um estado e volta, ele emite uma determinada frequência, e essa frequência, né, ela é observada aqui na Terra através do espectro. Você bota no telescópio, a estrela, e bota um prisma, né? Aí o prisma forma uma imagem do espectro com as cores e aparecem linhas. Essas linhas podem ser de emissão ou de absorção. Né? Se for de absorção, é esse caso de baixo aqui, é um gás frio. Se tem uma luz e tem um gás frio na frente, quando passa, alguns são absorvidos, então aparecem faixas pretas. Pela posição das faixas pretas e luminosas, a gente descobre o que tem na estrela. Então você sabe que tem carbono, tem hidrogênio. Mas como é que sabe disso? Porque o astrônomo fez isso no laboratório. Pega o gás de hidrogênio lá, aquece ele, olha ali as faixas dele. Agora pega o gás de hidrogênio e bota atrás de uma luz, a absorção dele é ali. Então você tem um espectro, é isso que nós chamamos de espectroscopia. E pela espectroscopia a gente pode determinar a relação entre cor e temperatura das estrelas. Né? Se você observar as estrelas, por exemplo, Betelgeuse, né? Que na minha época chamava Betelgeuse, Betelgeuse. O Betelgeuse é uma estrela vermelha. Né? Existe o Sol, que é uma estrela amarela, esverdeada, né? Mas que emite muito branco. E existe uma estrela branco-azulada, Rigel, por exemplo, e são temperaturas diferentes. Qual é a relação, então, entre a temperatura e a cor da estrela? Se você analisar o espectro de cada uma delas, observe aqui nessa imagem à direita, que cada estrela, uma estrela, por exemplo, vermelhada, né, como Betelgeuse, né, aí o que acontece? Você vê que a faixa de maior intensidade está no vermelho. Quando a faixa de intensidade está perto do amarelo, do verde, ela está aqui. Quando ela é azul ou branca, né, ela está mais para cá. Então, observe que a gente pode descobrir qual é a relação que tem entre essa temperatura e da estrela. E essa relação é que nós chamamos de lei de Stefan Boltzmann. Né? A relação entre a luminosidade L em watts, a gente mede a luminosidade de uma estrela, quanto de luz ela emite em watts, a temperatura em graus em Kelvin, né? E o raio em quantas vezes é o do Sol, né? A gente pode medir em raios solares, né? Essa estrela é o dobro do Sol, essa estrela é metade do raio do Sol. Então existe uma relação entre o tamanho da estrela, entre a sua temperatura e a sua luminosidade. Feito isso em laboratório, a gente reproduz. Essa reprodução para as estrelas chama-se lei de Stefan Boltzmann. E ela pode ser representada por essa equação aqui. Ó. A luminosidade de uma estrela é igual à área da superfície da estrela, que é 4πr2, né? A área da superfície, vezes uma constante, vezes a temperatura elevada à quarta. Né? Então, por que a quarta e não a terceira da quadrada? Isso é uma observação feita em laboratório. Na realidade, a lei de Stefan Boltzmann diz que o fluxo de radiação é proporcional à quarta potência da temperatura. Eles fizeram isso, até os engenheiros da Alemanha descobriam a temperatura de um forno, né? Medindo o fluxo de radiação que saía daquele sólido. Então, um metal lá quente a 2.000 graus, assim, 1.500 graus. Como é que você vai medir a temperatura dele? Se botar um termômetro, derrete o termômetro, né? Não dá para medir a temperatura. Então, eles mediram o fluxo de radiação. Então, esse L aqui sobre o 4πr2 é o fluxo.
Então a luminosidade, a potência emitida por uma estrela é 4πr2, o R é o raio da estrela, esse 4πr2 é a área da superfície da estrela, vezes uma constante, vezes a temperatura elevada à quarta. Essa é a lei de Stefan Boltzmann, né? Observação experimental em laboratório. Essa constante é a constante de Stefan Boltzmann, vale 5,6 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado por Kelvin elevado à quarta. Então é possível a gente determinar a temperatura de uma estrela sem ir lá. Você recebe a luminosidade dela, mede no telescópio, ela está emitindo tantos watts por milímetro quadrado, não sei o quê. Dá para determinar o tamanho da estrela por outros métodos, então a gente calcula a temperatura em que ela está, né? Nós podemos até fazer um exercício, né? Olha aqui, um exercício. Nesse desenho aqui embaixo, você vê o tamanho da Betelgeuse, né? Essa vermelhada aqui, a estrela velha, porque é vermelha. A estrela Antares aqui, ó, meio amarelada, assim, meio laranja. E esse pontinho menor aqui é o Sol. Então, ela é muito maior que o Sol, né? Aí, ó, o exercício. Determine a temperatura superficial de Betelgeuse. É uma estrela que é 750 vezes maior que o Sol, tá? E possui luminosidade 13.000 vezes maior que o Sol, tá? Então, a gente sabe a luminosidade dela em relação ao Sol, por milímetro quadrado lá projetado e tal. Qual é a temperatura dela? Então vamos usar a lei de Stefan Boltzmann, né? Nós precisamos de alguns dados aqui, ó. O raio de Betelgeuse é 750 vezes o do Sol, ela é 750 vezes maior. A luminosidade de Betelgeuse é 13.000 vezes a do Sol. Agora nós precisamos saber a temperatura do Sol, é um dado do problema. A temperatura superficial do Sol é de 6.000 kelvins, né? Então, sabendo disso, qual seria a temperatura da estrela? Então a gente mede do Sol, vamos saber a de Betelgeuse. Para calcular de Betelgeuse, vamos usar a lei de Stefan Boltzmann, né? Que diz o quê? Que L é a área da esfera da estrela, né? 4πr2, vezes uma constante, vezes a temperatura elevada à quarta. Se essa lei aqui vale para todos, vale para as duas estrelas. Então, a luminosidade de Betelgeuse é 4π raio de Betelgeuse ao quadrado, vezes a constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura de Betelgeuse elevada à quarta. A mesma coisa vale para o Sol. A luminosidade do Sol é 4πr, o raio do Sol ao quadrado, vezes a constante, vezes a temperatura do Sol à quarta. Então, essa lei aqui vale tanto para Betelgeuse quanto para o Sol, a mesma lei. Agora, se eu dividir uma pelo outro, né, se eu dividir a luminosidade de Betelgeuse pela do Sol, eu vou dividir e vou cortar esse 4π daqui, corta com 4π, e o sigma também, corta. Então, o raio de Betelgeuse ao quadrado vezes a temperatura elevada à quarta de Betelgeuse é dividido pelo raio do Sol ao quadrado vezes a temperatura do Sol à quarta, né? Isso aqui é válido. Mas quanto é LB sobre L do Sol? Né? Ó, se eu dividir a luminosidade de Betelgeuse pelo Sol, ele já deu a informação lá, um dado, dá 13.000. Ela é 13.000 vezes mais luminosa. Dividindo aqui o raio de Betelgeuse é 750 vezes o raio do Sol ao quadrado, vezes a temperatura de Betelgeuse à quarta, é igual ao raio do Sol ao quadrado, vezes a temperatura do Sol à quarta, que é 6.000 elevado à quarta. Então, você vai cortar raio do Sol com raio do Sol aqui e vai achar o TB, que é a temperatura de Betelgeuse. A temperatura de Betelgeuse, fazendo o cálculo, dá perto de 3.000. Né? Na realidade, o valor medido é 3.200, mas nós achamos perto, né? Isso quer dizer que é possível você determinar a temperatura das estrelas, basta você medir a luminosidade dela, né, e comparar com a do Sol. Parece fácil, né? Bom, desse jeito parece fácil, mas as medidas experimentais não são tão simples assim, não. Para chegar ao brilho da luminosidade, tem que saber a distância e várias outras coisas, né? Mas é possível. Então é assim que a astronomia descobre algumas coisas que nós não estamos acostumados. Existe um ciclo de vida médio, né, entre as estrelas. Então, se a gente pudesse classificar, assim, na média, as estrelas duram 10 bilhões de anos, mais ou menos, né? Ela nasce de uma nuvem, mas ela pode ter dois caminhos básicos. Um caminho formando estrelas menores, onde ela vai ter uma vida normal, como o Sol agora, por exemplo, mas depois vai explodir ou então aumentar de tamanho, emitir os elementos pesados para fora e criar uma anã no interior. Até ela ficar bem apagadinha e sumir. Pode ser uma anã branca, né? Tem vários tipos, né, de anãs. Anã vermelha. E pode ter uma massa maior. O outro caminho seria esse aqui de baixo. Se ela tiver muita massa, né, ela vai virar uma estrela gigante, né? E no final, às vezes, a gravidade vence.
Não, ela explode, o que nós chamamos de supernova, né? Lembre-se que uma estrela supernova, na realidade, é uma estrela super velha, né? Ela é nova porque os astrônomos estavam observando lá no céu, aí ela brilhava de repente, mas ela estava dando o seu último suspiro. Geralmente são estrelas velhas que explodem e emitem gases que vão formar depois os planetas, né? E no núcleo dela fica bem denso, a gravidade é tão grande que ela pode formar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, tá? Então vamos ver isso aí mais tarde. Então lembre-se que ao analisarmos o ciclo de vida, ele depende da nuvem original, né? Depende de como ela foi formada e depende também de fatores, outros fatores, a temperatura, mas a massa inicial é a coisa mais importante. Existe então um mínimo chamado massa de Jeans, né? A massa de Jeans é uma massa acima da qual uma nuvem original passa a ter colapso gravitacional, né? Então a gravidade vence e forma reações nucleares, né? Ela tem que ser acima de 0,08 massas solares. Se estiver abaixo disso, não vai ter o suficiente. Então, pela equação aí, que nós não vamos aprofundar, porque aí é a astrofísica mais avançada, mas depende de que essa massa mínima necessária para virar uma estrela é a massa de Jeans. Ela depende da temperatura desse gás, depende da densidade e da composição também, né? Pode formar estrelas, como pode formar planetas, né? O planeta Júpiter, por exemplo, se ele tivesse uma massa maior, ele poderia virar uma estrela, mas não tem, né? Então, existem locais que são berçários estelares, ou seja, nuvens que ali vão nascer estrelas, né? Essas nuvens, né? Algumas delas reconhecidas aqui, por exemplo, da sua esquerda, né? A imagem tirada pelo telescópio Hubble, né? Dos pilares da criação, né? Aí aparecem pilares assim, na realidade, eles são nebulosas, né? De um conjunto, nebulosa da Águia, né? Ali tem alta concentração de gás e provavelmente vai se formar estrelas ali em grandes quantidades, né? A nebulosa Trífida também, aqui à direita, ela está a 5.000 anos-luz, né? Tem 40 anos-luz de diâmetro, uma nebulosa enorme, né? O pilar da criação está a 7.000 anos-luz de distância, então tudo longe, né? Então, a nossa nebulosa formou o Sol, nós estamos aqui perto do resultado disso. E analisando essas nuvens, a gente pode prever como é que funcionam. Mas em alguns casos não dá certo, não formam estrela, né? São as anãs marrons, né? Nós chamamos de fracassos estelares, né? Ou seja, a nuvem pode ter uma condição, né? Quando a massa é abaixo de 0,08 massas solares, não tem pressão gravitacional suficiente para gerar uma estrela. Então, formam anãs marrons, né? Que para você ter uma ideia, nesse desenho aqui, ó, aqui nós temos o planeta Júpiter, Saturno, são os maiores do nosso sistema solar, né? Então, até 13 vezes a massa dele, né, não é massa suficiente. De 13 a 80 vezes a massa de Júpiter, né, ele forma uma anã marrom, né? Ou seja, a gente diz marrom porque ela não brilha, né? Ela é apagada, assim, é uma estrela apagada que não aconteceu as reações. Existem processos nucleares, mas não aqueles que geram o suficiente para ela brilhar como uma estrela. Para isso, ela teria que ter mais de 80 vezes a massa de Júpiter. Se a gente colocar um quadro aqui, né? Lembrando que se tiver menos de 0,08 massas solares, não ocorre início da fusão nuclear. Então ela vira uma anã fracassada, uma anã marrom, né? Fracassou de virar uma estrela, né? Mas ela fica com a massa suficiente para gerar outras coisas, né? E até formar planetas, restos delas formam planetas. Elas emitem energia devido a esse colapso, né? Há uma emissão de energia, é captada aqui na Terra, mas não o suficiente para virar uma estrela, né? Brilhando, né? Para isso, a gente fez uma classificação espectral, né? Então, as anãs, as estrelas brilhantes, as azuis, etc., foi feita uma classificação pelo espectro da estrela, de acordo com a sua temperatura, de quente para mais frio. Observe aqui, ó, nesse desenho, as que estão acima são as estrelas mais quentes e abaixo mais frias. Os tipos de classe espectral é a O, B, A, F, G, K e M. São os tipos espectrais de estrelas. O O, 60.000 kelvins na superfície. Um exemplo, Mintaka, que é uma das Três Marias, né? Do tipo B, 30.000 na temperatura superficial de 30.000 graus kelvins. Um exemplo, Rigel, né? Que é da constelação de Órion, Rigel e Betelgeuse, né? Betelgeuse. Do tipo A, a temperatura é 9.500 kelvins. Um exemplo, Sirius, que é a estrela mais brilhante
do céu. Se você olhar à noite assim, né? Você vai ver a Lua, o Sol, tal, tal, tal. Fora o Sol, né? À noite, a estrela mais brilhante é Sirius, é do tipo A. Do tipo F, Canopus, uma estrela no Cão, né? Constelação do Cão menor. O G é o Sol, né? A temperatura superficial de 6.000 graus. Então existe uma relação entre a temperatura e a classe espectral. Se ela for laranja, como a Aldebaran, por exemplo, né? Ela tem 5.250 kelvins na superfície. Se tiver 3.850, assim, em média, né, é Betelgeuse. Então, há uma relação entre a temperatura e a cor da estrela, né? Se você comparasse aqui nesse quadro aqui embaixo, ó, uma estrela azul brilhante, assim, né, branca azulada, né, ela tem a temperatura de 40.000 graus. Uma branca, 10.000. Uma amarela, como o Sol, 6.000, mais ou menos, na superfície. Uma laranja, 4.000. E uma vermelha, 3.000. Então, as estrelas têm cores. E essas cores revelam a idade das estrelas. Então, nós podemos saber pela análise do espectro dela. Então, é por isso que nós classificamos, fizemos classificações do tipo espectral que a estrela possui. Tá? Baseado nisso, a gente pode relacionar esses 7 tipos de classificação espectral, né? Do tipo O, B, A, F, G, K, M, né? O OB são estrelas azuis, brancas, né? A, F, G são ali mais ou menos no meio. E K e M são estrelas já velhas, né? Então, as estrelas velhas são vermelhas, as amarelas estão no meio da vida e as azuis e brancas, muito brancas, né? Muito azuladas, elas são jovens. E o espectro corresponde à identificação de vários componentes dela. Então, analisando os componentes, você pode fazer essa classificação das estrelas. Você identifica os elementos químicos em estrelas pelo espectro. Então, pelo espectro você pode identificar se tem ferro, em que quantidade, né? Se é a faixa mais grossa, a faixa mais fina. Então, a gente pode classificar e identificar todos os elementos da tabela periódica. Então, você tem aí embaixo a tabela periódica dos elementos. Nós temos mais de 100 elementos aí, né, conhecidos pela humanidade, e todos eles têm um espectro. Você pega ferro, níquel, cobalto, cobre, vaporiza, esquenta e ele emite luz. Aí ele faz um espectro. Aí você vê o espectro típico daquele elemento químico. E analisa lá depois o que tem na estrela. Aí você sabe se tem cobre, se tem ferro lá naquela estrela. Né? É assim que a gente descobre a composição de estrelas, planetas também. Tá? E foi feito, então, um diagrama chamado diagrama Hertzsprung-Russell, que ele relaciona essas cores com a temperatura em que estágio da vida a estrela está. Então, observe que foi feito um diagrama, né? Nós chamamos de diagrama Hertzsprung-Russell, né? Um nome bem complicado, que relaciona o quê? Ele relaciona a magnitude, que é uma medida, né, do brilho da estrela, né? Depois a gente vai ver em outra época, né? A luminosidade, que é a quantidade de luz que ela emite, a classificação do tipo A, O, B, A, F, G, K ou M, e a temperatura. Então ele colocou num gráfico. Vocês podem ver que nesse gráfico aparece uma sequência principal no meio, que vai de uma estrela azul, né? Ela vai virando branca, depois vira amarela, depois vira laranja e vermelha. Essa sequência principal é onde o Sol está, né? Essa sequência, chama-se sequência principal mesmo, né? A maioria das estrelas estão ali. Elas passam quase 90% da vida nessa fase. No finzinho é que elas saem, né, para virar ou estrelas gigantes, né? Existem outros tipos de evolução também de supergigantes, de gigantes e também das anãs, né? Esse diagrama é importante para a gente analisar as estrelas como um todo, né? O diagrama foi feito por esses dois cientistas aqui, né? Ejnar Hertzsprung e Henry Norris Russell, né? Que construíram, né, analisando, pegando dados de todas as estrelas, a cor da estrela, o espectro dessa, a classe espectral daquela, a temperatura, etc. Aí eles fizeram esse gráfico, né? Que mostra as características das estrelas, né? Nesse gráfico você pode ver aí, ó, que ele relaciona a luminosidade na vertical e a temperatura da superfície. E existe uma sequência principal. Essa sequência principal é a que o Sol está, e eles identificaram vários tipos, né? Por exemplo, tipo 1, Spica, né? Alfa Centauro, que é a estrela mais próxima do nosso sistema solar, né? Ela está aqui, ó, na posição perto do Sol aqui, né? O Sol é o 7, e ele é o 6 aqui. Então, o Sol está aqui nessa faixa. O Sol tem uma evolução regular, né? Pela sequência principal. A maioria das estrelas estão ali naquela sequência no diagrama Hertzsprung-Russell, que relaciona a luminosidade, temperatura, classe espectral e dá uma ideia da evolução das estrelas. É importante saber disso. Ele mostra como evoluem a maior parte das estrelas conforme o seu espectro, né? As estrelas vermelhas estão no fim da vida.
Então a gente pode classificar as estrelas de três tipos. Estrelas azuis e brancas são jovens, ela tem uma idade mais ou menos de 1 bilhão de anos, né, a grosso modo. As amarelas, né, elas têm meia idade, têm mais ou menos 5 bilhões de anos, é o caso do Sol. E as vermelhas são velhas, têm 10 bilhões de anos. Isso em geral, mas existem exceções. Existem evoluções diferentes, né, conforme a massa inicial. Mas a maioria das estrelas, muita gente pensa que as estrelas é aquele pontinho gasoso, tá? Estou entendendo. Mas a maioria são duplas ou triplas. Então, assim, o Sol é uma estrela isolada, né? É raro. 70% de todas as estrelas detectadas pela ciência são duplas ou triplas, né, que giram em torno de um centro de massa. Tá? Então, assim, por exemplo, a Alfa Centauro, que a gente achava que era uma estrela só, são duas, depois descobriram que tem três. Né? Então, é um conjunto triplo. Essas são as estrelas mais próximas do nosso sistema solar. Fora o Sol, a Alfa Centauro é a mais próxima. E é um sistema triplo. Né? Então, a maioria dos sistemas de sóis não são um Sol, são sistemas duplos ou triplos. A gente pode classificar a evolução das estrelas mais ou menos nesse quadro aqui, ó, né? Ela começa como uma protoestrela que pode ser pequena, média, maior ou gigante, né? Dependendo do início da sua formação. Pode virar uma gigante vermelha, pode explodir ou não, e formar uma anã branca, mas ela pode ter uma massa um pouquinho maior e explodir como uma supernova, né? Que na realidade é super velha, né? Lembre-se que uma estrela supernova é uma estrela super velha, ela é vermelha ou laranja, está no fim da vida. Pode formar uma nebulosa planetária, né? Que é uma nuvem de gás ao redor dessa estrela anã, né? Porque ela parece um planeta no telescópio, não é por isso chamado planetário, mas é um gás aqui muito longe, né? Ou pode ter uma massa maior, formar uma estrela de nêutrons, né, que a pressão é tão grande que junta prótons com elétrons formando um nêutron. Lembre-se que um nêutron é um próton e um elétron compactado, né? Eles se anulam. Tá? Então é uma estrutura mais de pressão. Né? Ou pode ter uma massa tão grande que vira um buraco negro. Esse tipo de evolução da estrela é importante. Baseado nisso, vamos fazer um exercício. Vamos relacionar, assim, a estrela emite tanta luz, né, que às vezes não tem nem noção de quanto, né? Pretendemos aquecer uma tonelada de água, inicialmente a 20 graus, até ferver a 100 graus. Fácil, é só pegar tamanho de uma caixa d'água, né? Uma tonelada de água. Vamos esquentar ela de 20 graus para 100, até ferver. Só botar carvão embaixo, esquenta, né? Mas se utilizarmos o mesmo processo nuclear que alimenta o Sol, a fusão nuclear, qual a quantidade de massa pela fusão? Para esquentar essa aí, eu vou precisar assim, de vários quilos, né? Bota 50 quilos de carvão embaixo que dá para ferver uma caixa d'água. Mas se eu pegar a massa que seria necessária se fosse o processo de fusão? Né? Qual a quantidade de massa que seria convertida em energia nesse processo, considerando uma conversão total? Né? Toda a matéria virou energia. Para isso, nós precisamos de alguns dados, né? Como, por exemplo, o calor específico da água, que é 1 grama por grau Celsius, 1 caloria por grama grau Celsius. A caloria é 4,18 joules e a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Eu quero esquentar uma tonelada de água passando de 20 graus para 100 graus. Só que eu vou fazer do jeito astronômico, né? Vamos botar a energia nuclear da estrela. Peraí, professor, vai fazer uma bomba para explodir. Não, mas seria uma massa muito grande? Vamos ver. Calculando aqui, ó, a quantidade de calor, classicamente, no aquecimento, é mc delta T. Né? A massa de água é uma tonelada, né? 10 a sexta gramas, né? 1000 quilos. O C é 1. E a variação de temperatura, delta T, é 100 menos 20, 80. Então, isso aqui dá 8 vezes 10 a sétima calorias. Passando para joules, dá 3,34 vezes 10 a oitava joules. Né? Fazendo essa conversão, vamos usar a equação de Einstein. Vamos usar a reação nuclear para esquentar a água só. É igual a mc ao quadrado. Então, esse é aquele valor, 3,34 vezes 10 a oitava. A massa, não sei, 3 vezes 10 a oitava, a velocidade da luz ao quadrado. Fazendo isso, a massa dá 3,7 vezes 10 a nona quilos. É bem pouquinho. Ou 3,7 vezes 10 a sexta gramas, né? 1 bilionésimo, né? 3,7 milionésimos de grama, né? Milionésimo de grama. Então é pouquíssima massa. Você pega uma massa pequenininha, no processo nuclear você gasta pouquíssima massa para gerar um calor suficiente para ferver uma caixa d'água, uma tonelada de água mais ou menos. Só para ter uma ideia da quantidade de energia que é muito grande nessas estrelas. E a maior parte dessas estrelas evoluem nesses dois processos que nós já vimos antes, ó.
Essa nebulosa pode evoluir para formar uma anã branca no final, no meio é uma estrela, como o Sol, né? Vai virar uma gigante, depois o centro vai se condensar e formar uma anã. Ou se ela tiver uma massa muito grande, pode formar estrela de nêutrons ou buraco negro. Então, o final da vida das estrelas é uma coisa importante que nós vamos ver mais tarde, né? Em outra aula, nós vamos ver os processos. Se ela tiver uma massa entre 0,08, né, que é a massa de Jeans mínima necessária para reações nucleares, até 8 massas solares, ela vira um anã. Né? O Sol provavelmente vai virar um anã mesmo. Agora, se a massa for de 8 até 25 vezes a massa do Sol, ela vira uma estrela de nêutrons, que é uma estrela formada somente, não tem prótons, somente de nêutrons. É tão compacta, do tamanho da Terra, por exemplo, mais ou menos, bem pequenininha, né, em relação para uma estrela muito pequena. E girando e produzindo fortes campos magnéticos. Né? Ou então ela pode ter mais de 25 vezes a massa solar e virar um buraco negro. A condensação é tão grande que nem a luz sai, porque a força da gravidade não deixa sair. É um buraco negro. Né? Então lembre-se que as estrelas podem ter esses 3 tipos, né? Mas se for uma anã branca, quando no final da vida ela emite uma grande quantidade de gases mais pesados, que foram feitos por aqueles processos nucleares. Pode ser de uma vez só, né? Uma explosão, né? Uma supernova, ou pode ser devagar. Aí forma um anã no meio e essa massa de elementos pesados, que no futuro formarão os planetas. Então, nesse tamanho, entre 0,08, né? Aqui faltou um zerinho aqui, 0,08 e 8 massas solares, com o núcleo no final ela termina com carbono, oxigênio, elementos mais pesados, né? E um tamanho de 10 mil quilômetros, são as anãs brancas. E ela pode também explodir, virando uma supernova. Nesse caso, se ela explodir, ela pode gerar uma massa tão densa no meio que vira um pulsar. O pulsar é uma estrela de nêutrons que gira com uma velocidade tão grande que produz pulsos, né, de radiação que são detectados na Terra. Antigamente não se sabia o que era o pulsar. Aí se chamava, é uma estrela pulsante. Ela emite radiação, né? Uma fonte de radiação gerada pelo campo magnético altíssimo, uma velocidade estúpida, né? Ela é pequenininha, ela é 20 quilômetros, tamanho de uma cidade. Imagine toda a massa de uma estrela concentrada no tamanho de uma cidade, assim, por exemplo, né? Esse tamanho vai ficar tão denso, né, que vai esmagar próton com elétron e virar nêutron. Vira um nêutron e, girando, ela produz um pulsar, né, que é uma estrela de nêutrons giratória. E pode também, se for maior ainda, né, até 25 vezes a massa do Sol, pode virar um buraco negro. Né, que lá no centro fica 3 vezes a massa. Aí falei, qual é o tamanho do buraco negro? Aí é que é o problema, o buraco negro tem um tamanho. É tão denso, né, que ali a gente não sabe o que acontece. A física não funciona no buraco negro, no centro do buraco negro. Então, observe que essas fases que nós vimos são fases da evolução estelar. Ou seja, as estrelas podem evoluir numa linha ou no outra, dependendo da condição inicial. É a mesma coisa do ser humano, né? Dependendo das suas condições iniciais, você pode gerar uma pessoa saudável ou não, se tiver boa alimentação, né? Se a sua nuvem nebulosa tiver grande quantidade de massa, você vai poder formar estrelas maiores ou menores e ter efeitos diferentes. Então, nós vimos nessa aula que, sobre evolução estelar, que esses diferentes tipos, né, são importantes para o estudo da astronomia. Fica aí embaixo, então, um resumo do texto da aula para vocês lerem e uma listazinha de exercícios, né, que foram das Olimpíadas Científicas do IFPE, né, sobre astronomia, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.